Boa noite, pessoal. Essa é uma videoaula sobre equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Basicamente, vamos aprender a resolver equações dessa forma aqui. Primeiramente, caso homogêneo, certo? A gente já sabe que é homogêneo porque o termo é igual a zero. E os coeficientes são constantes. Vamos analisar o caso mais simples, que aqui é 1, aí tem esse coeficiente A e o coeficiente B, certo? São esse tipo de equações que a gente vai utilizar, que tem muitas aplicações na física, que muitas equações diferenciais caem nesse caso aqui. Primeira coisa que a gente faz nesse tipo de equação, seguindo as ideias dos matemáticos antigos, como Euler, é testar uma solução. Uma solução interessante para a gente testar, é essa solução é elevada a lambda x, a cara dessa solução. Substituindo essa solução, ou seja, calculando y', y2', no caso, y' é elevada a lambda é elevada a lambda x, né? Y2', derivada da derivada, lambda ao quadrado é elevada a lambda x. Substituindo essas duas equações aqui, essas duas derivadas na minha equação, ficamos com isso aqui. Então basicamente, resolver essa equação, testar se isso aqui é solução, para saber se essa função tem solução, basta encontrar a equação a raiz dessa equação aqui, que reduz em encontrar o lambda. Se eu encontrar o lambda, resolver essa equação aqui, que é a equação do segundo grau, isso aqui é positivo, eu posso cortar. Resolvendo essa equação do segundo grau, encontrando o lambda, automaticamente eu encontro a solução da minha equação, que é elevada a lambda x, certo? Então, no fim das contas, o nosso problema se resume em resolver essa equação, que vamos chamar de equação característica. É uma situação muito parecida com o que vocês estudaram em diagonalização, na hora de encontrar autovalores e autovetores em álgebra linear. Certo? Então, vamos resolver. Se lambda for a solução dessa equação característica, com certeza, y igual a e elevado a lambda x é a solução dessa nossa EDO homogênea, certo? Então, basicamente, resolver essa equação característica resolve a nossa EDO. Pelo menos encontra uma solução da nossa EDO. Vamos ao nosso primeiro caso. Já que isso aqui, resolver essa equação, resume-se em resolver a equação do segundo grau, a equação do segundo grau a gente sabe pelo discriminante. O discriminante dela seria a ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica b. Ou seja, é a2 menos 4b. O discriminante dessa equação pode ser positivo, igual a zero, ou negativo. Então, basicamente, eu vou ter três casos. Se eu tiver duas raízes reais, o discriminante maior que zero. Uma raiz real, o discriminante vai ter só uma raiz real dupla, vai ser igual a zero, o discriminante. E se eu tiver raiz complexa, o discriminante é negativo. Vamos analisar cada um dos três casos e resolver um exemplo de cada um. Quando eu tenho duas raízes reais distintas, o discriminante é positivo, eu vou ter lambda 1 e lambda 2. Então, se lambda 1 é raiz, y1 igual a e elevado a lambda 1x é uma solução. Se lambda 2 é raiz também, y2 igual a e elevado a lambda x é outra solução. Então, aqui eu tenho uma base de soluções linearmente independente. Se isso aqui é uma base de soluções, a nossa solução geral tem essa cara aqui. C1 é elevado a lambda 1x, mais C2 é elevado a lambda 2x. Essa é a solução geral do nosso caso. Agora vamos resolver o nosso problema. Um exemplo. Por exemplo, resolver esse PVI aqui. Eu tenho y duas linhas mais y' menos 2y igual a zero. O y de zero, que é a condição inicial, é igual a 4, e y' de zero é igual a menos 5. Vamos resolver essa equação e depois, pelo teorema da unicidade da existência, vamos encontrar uma solução única para esse problema, certo? Primeiro, encontrar a solução característica. A solução dessa característica vai ser lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a zero. Esse aqui, ó, lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, vocês sabem resolver mais do que eu, encontramos duas raízes, 1 e menos 2. Se 1 e menos 2 são raízes, a solução geral vai ser C1 é elevado a 1x, né? 1x, mais C2 é elevado a menos 2x, certo? Essa é a solução geral. Só que nosso problema não acabou ainda, porque eu tenho uma condição inicial. Eu preciso descobrir quem é C1 e quem é C2. Para isso,
A condição inicial do nosso problema é quem? Esse aqui, ó. Y de 0 é igual a 4, Y de 0 é igual a 5. Usando, a gente já aprendeu em sala de aula como encontrar C1 e C2. Usando essas duas condições, vamos encontrar C1 e C2. Para encontrar C1 e C2, encontramos C1 igual a 1 e C2 igual a 3. Daí, substituindo C1 igual a 1 aqui, ó, nesse canto aqui, C2 igual a 3 aqui, essa é a nossa solução do nosso problema. O gráfico dessa equação é basicamente esse aqui. Essa é a nossa solução para o nosso problema, nosso PVI, certo? Agora vamos para o caso 2, quando eu tenho uma raiz real dupla, ou seja, o discriminante é igual a zero. Quando o discriminante é igual a zero, basicamente o delta é igual a zero, fica basicamente lambda igual a menos a sobre 2. Essa é a nossa raiz. Sempre vai ser esse caso. Só que eu só tenho uma raiz. Eu só vou ter uma função, que é elevada a menos a sobre 2x. Como é que eu encontro a outra solução? A gente usa aquele método de redução da ordem. Usando o método da redução da ordem, a gente consegue mostrar que x vezes e elevado a menos a x sobre 2 também é solução dessa equação. Então, e essas duas soluções são linearmente independentes. Então, a nossa solução geral vai ser C1 elevado a menos a x sobre 2, mais C2, x vezes e elevado a menos a x sobre 2. Resumindo, resolve a equação de segundo grau, encontra a raiz, coloca aqui, vezes x, né? E bota o x multiplicando aqui, encontro duas soluções. Claro que se eu tiver umas condições iniciais, eu encontro C1 e C2, que é o que vai acontecer agora no nosso exemplo. Segundo exemplo, que seria resolver esse PVI. Y duas linhas, mais Y' mais 0,25y igual a zero. O y de 0 igual a 3 e y' de 0 igual a 3,5. Isso é a equação diferencial homogênea, coeficiente constante. O nosso A é 1, o nosso B é 0,25. E aqui são as condições iniciais. Claramente, a minha equação característica vai ser lambda quadrado mais lambda mais 0,25 igual a zero. Que é isso aqui. Resolvendo essa equação, a equação característica, a equação dela, o delta é igual a zero, eu vou ter só uma raiz. Uma raiz que nesse caso dá menos 0,5. Substituindo essa raiz na nossa solução geral, fica aqui, ó, menos 0,5x mais C2 de x vezes e elevado a menos 0,5x. C1 e C2. Certo? Observe que tem um x aqui, que é a nossa solução geral. O nosso problema não acabou, porque eu preciso descobrir quem é C1 e quem é C2. Usando as condições iniciais, descobrimos que C1 é igual a 3 e C2 é igual a menos 2. A nossa solução é só substituir 3 aqui no C1 e menos 2 no C2. Essa é a nossa solução única do nosso problema. Que botar no E elevado a menos 0,5x em evidência, fica isso aqui. Tanto faz o de cima como o de baixo. O gráfico dessa equação é esse aqui. Vai descendo, depois sobe. Tem muitos processos físicos que a gente vai estudar em sala de aula que tem esse comportamento. Certo? O nosso terceiro e último caso é o caso onde nossa equação característica dá o discriminante é negativo. Então, basicamente, a nossa solução fica duas soluções complexas, conjugadas, que é menos meio de A mais I ômega e menos meio de A menos I ômega. Esse ômega, basicamente, ele ao quadrado dá exatamente menos o discriminante com o sinal trocado. Então, resumindo a história. Resolvendo a equação, lambda é menos meio de A mais ou menos I ômega, e ômega ao quadrado é B menos 1/4 de A2. Que isso aqui, se vocês pensarem um pouco, é exatamente 4B menos A2 sobre 4, certo? Pronto. A gente identifica quem é o ômega, identifica quem é menos meio de A, que esses dois valores aqui que eu vou substituir na solução geral. Na solução geral, a gente consegue mostrar que a solução geral é igual a E elevado a menos AX sobre 2, que multiplica A cosseno de ômega x mais B seno de ômega x. Certo? Aqui é a nossa parte imaginária e aqui é a nossa parte, aqui é a nossa parte real e aqui é a nossa parte imaginária do nosso problema, basicamente. Certo? Sabendo que essa é a nossa solução geral, agora vamos resolver um exercício, nosso último exercício. É um PVI, parecido com os anteriores, eu dou as condições iniciais. Encontra a equação característica dessa aqui, que vai ser lambda quadrado mais 0,4 lambda mais 9,04 igual a zero. Certo? Que é esse caso aqui.
Essa equação de segundo grau, resolvendo ela, percebemos que o discriminante dela é negativo. Então, a solução dela é exatamente lambda igual a menos 0,2 mais ou menos 3i. Então, a parte real é menos 0,2 e a parte imaginária, 3. Certo? Ou seja, o ômega é igual a 3. Substituindo o 0,2 e o ômega, que é 3, na nossa solução geral, temos isso aqui, ó. Y igual a elevado a 0,2x, que é 0,2x, a cosseno de ômega x, ou seja, 3x, b seno de 3x também, que é o ômega e ômega. Essas são nossas soluções geral. Porém, o A e B a gente não conhece ainda. Vamos ter que descobrir usando as condições iniciais do nosso problema. Ou seja, substituindo, calcula o y' disso aqui e iguala o valor que eu tinha lá. O y e calcula isso aí também no y de 0 também, iguala o valor lá. E enquanto o valor de A e B, a gente já fez essa conta em sala de aula, então, para não perder tempo, a gente encontra o valor de A igual a 0 e B igual a 1. Substituindo A e B, A é 0 e B igual a 1. Nessa equação aqui, ó, A é 0, isso aqui desaparece, e B é 1. Vai ficar esse número vezes seno de 3x, que é essa solução aqui. É uma solução dominada pela exponencial. É o seno de 3x dominada por isso aqui. Essa é a nossa solução. Para vocês enxergarem esse tipo de situação, vou mostrar o gráfico, como funcionaria. O gráfico dessa solução é esse aqui, ó. O seno de 3x está aqui e ela está sendo dominada inferiormente e superiormente pela exponencial. Situação bastante comum em muitos problemas da física. Então, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Desculpe que eu estou um pouco rápido, mas a claridade não ajudou muito não. De qualquer forma, até mais pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí.